Economia agora o assunto, olhando para o ano que vem. Nosso convidado, que vai conversar ao vivo com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é o economista Antônio Correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, professor da PUC de São Paulo. Professor Antônio Correia de Lacerda, bom dia, obrigada por falar conosco. Muito bom dia a vocês, a todos que nos acompanham. Queria começar então já pedindo para o senhor passar qual é a sua projeção, sua expectativa para a economia brasileira em 2022, ano de eleição, com vários ingredientes aí a serem considerados e alguns bancos fazendo previsões de crescimento bem modestas. A sua previsão, professor, qual é? Bem, nós temos um quadro muito difícil para a economia brasileira e a minha projeção é de um crescimento nulo, ou seja, não teremos crescimento em 2022. Por que que isso ocorre, né? Na verdade, nós temos um nível de desemprego muito elevado na economia. São cerca de 30 milhões de pessoas que estão ou classicamente desocupados, que é o tradicional desemprego, mas tem mais de 5 milhões de pessoas desalentadas, ou seja, desistiram de procurar emprego, não porque não desejem trabalhar, mas porque não veem perspectiva de obtenção de um emprego. E muitas pessoas subocupadas. São aquelas pessoas que na estatística não aparecem como desempregadas, mas que trabalham muito menos do que desejariam e do que precisam. Então, esse conjunto total perfaz 30 milhões de pessoas, né? O segundo fator é a inflação, que tem corroído a renda mesmo das pessoas que permanecem ocupadas, né? Que têm um salário ou que têm uma renda como autônomo. O nível de investimentos públicos está no menor nível da nossa história, né? Quer dizer, isso é uma verdadeira tragédia, porque os gastos públicos têm aumentado, mas o investimento tem caído, né? Só para vocês terem uma ideia, no ano 2012 foram investidos mais de 200 bilhões de reais em infraestrutura, educação, saúde, ciência e tecnologia, e o orçamento prevê 44 bilhões. Quer dizer, 9 anos depois, nós vamos gastar pouco mais de um quinto, não é? Do que foi investido em 2012, e isso é uma tragédia. Quer dizer, não há, portanto, vetores para a reação da economia, né? Um outro fator é a taxa de juros. Quer dizer, nós estamos com uma taxa de juros em elevação, uma taxa de juros absurdamente elevada, com uma economia bastante fragilizada. Isso já está provocando uma desaceleração ainda mais forte, e não necessariamente que isso que vai trazer a inflação para um nível mais comportado. Aliás, a inflação vai cair em 2022, não tanto em função da política monetária, também tem um efeito, mas em função da conjugação de preços global, né, que está ocorrendo, e isso tem um impacto. Então, as dívidas das pessoas, das empresas e do Estado estão muito caras, né? Então, você cada vez despende mais recursos para pagar a dívida e sobra, evidentemente, menos para investir e para consumir. Professor, o senhor tocou num ponto muito importante. A Sônia Blota, é um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. A inflação em 2021 deve fechar acima de 10%, que levou o Banco Central a subir os juros com força. Eu gostaria de saber sua opinião, se o Banco Central acerta ou está exagerando na dose aí que possa levar o país a uma recessão em 2022. Veja, Sônia, e todos que nos ouvem e nos assistem, veja, você tem uma situação em que há um choque de oferta na economia. O que é esse choque de oferta em bom economês, né? Os preços das matérias-primas, em função da pandemia, em função do descasamento entre oferta e procura, em função de um crescimento específico em alguns mercados, né, tem provocado uma elevação de preços. Então, isso ocorreu com petróleo, ocorreu com minério de ferro, ocorreu com os principais grãos, né? Então, isso vem de fora para dentro. Além disso, existe aqui uma desvalorização do real, provocada por vários fatores, e também por uma política cambial por parte do nosso Banco Central, excessivamente passiva, ao meu ver. Então, esses fatores combinados faz com que a inflação cresça. Isso afeta especialmente as pessoas de baixa renda, porque vai pegar o quê? Alimentação, vai pegar combustíveis, vai pegar energia, não é?
E onde, evidentemente, uma elevação da taxa de juros não vai combater diretamente esse tipo de inflação. Então, como já declarou o próprio presidente do Banco Central, o objetivo do Banco Central é gerar um desaquecimento. Ele citou até a palavra recessão. Quer dizer, é algo absurdo. Equivaleria, fazendo uma péssima analogia, a alguém que procurasse um médico com uma unha encravada e fosse determinado, então, que ele amputasse o pé para resolver o problema da unha encravada. Ou seja, a unha encravada nunca mais teria problema com a unha encravada, mas também não teria mais o pé. Então, veja, você provocar, no caso brasileiro, uma recessão propositadamente para combater a inflação, uma inflação que não decorre do excesso de demanda, a meu ver, é um grande equívoco, né? Um grande equívoco, um erro de política econômica significativo e que, infelizmente, todos nós estamos pagando e vamos pagar o custo dessa escolha. Antônio Corrêa de Lacerda, eu tenho uma nessa linha, né? Juros subindo é consumo, é controle de duas coisas, a tentativa, né? Inflação, mas é consumo, né? Investimento pequeno no Estado, como a gente está tendo esse ano, 44 bilhões, que é junto com o ano passado. Ano passado foi 37, 38, esse ano 44, esse ano 2022, né? São os patamares mais baixos da história. E como o professor Delfim Neto costuma dizer para nós aqui, se não tem investimento do Estado, não tem investimento privado, porque não puxa uma coisa a outra. Por um outro lado, tem que se controlar as contas públicas e tem que se controlar a inflação. É um equilíbrio possível no Brasil que a gente tem hoje em dia? Ou sempre a gente vai ter que puxar uma carroça primeiro? Tem que pegar o burrico e puxar para um lado e, infelizmente, sair do outro trilho? Veja, Eduardo, eu sinto que há pouca pressão da sociedade, primeiro, em função de um compromisso maior dos poderes, tanto o executivo como o legislativo, em função da necessidade de investimentos, né? Não há, infelizmente, essa pressão. Muito pelo contrário, porque o mercado financeiro aplaude, por exemplo, a política de teto de gastos, por exemplo, a regra de ouro, né, que impede o endividamento para investir. E o que acaba ocorrendo na prática, na medida que você contrai via teto de gastos, você praticamente inibe o executivo de simplesmente executar o orçamento. Como no Brasil o orçamento não é impositivo, e nem estou defendendo que seja impositivo, porque isso seria uma outra discussão, mas o fato é que você coloca amarras no total de gastos. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos investindo muito pouco, o menor nível da nossa história, nós estamos tendo a aprovação do maior fundo eleitoral da nossa história, né? O maior espaço para emendas parlamentares, e todos esses recursos de eficácia econômica duvidosa. Então, nós estamos cortando aquilo que seria fundamental, porque o investimento público ele se justifica por si só e tem dois efeitos muito importantes. O primeiro é o efeito multiplicador, ou seja, cada real que o Estado investe, ele gera outros investimentos decorrentes, né, no setor privado. E também ele gera um efeito demonstração, que a gente chama, ou seja, o Estado investindo, ele está induzindo outros investimentos paralelos do capital privado nacional e internacional. Então, nós vivemos essa grande contradição em que há uma contenção de gastos em geral, o mercado aplaude, inclusive grande parte do mercado produtivo, né, que deveria se contrapor a essa visão. Não há uma pressão suficiente da sociedade, né, via suas entidades representativas, via seus partidos políticos, e ocorre uma acomodação, né? Então, nós estamos comprometendo o nosso futuro próximo, porque os investimentos não estão sendo realizados, mas continuamos gastando em áreas que poderiam ser controladas, minimizadas, né? Então, é esse o quadro, e claro que nós estamos tratando aqui de uma questão não só de política econômica, mas de economia política, ou seja, quem se beneficia dessas distorções. Professor, a gente abordou esse assunto no Brasil com Z do último sábado. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor a esse respeito. O governo errou ou tem alguma justificativa, ou o senhor vê alguma coisa lá na frente na questão de solicitar o fechamento da representação do FMI aqui no país? Bem, isso é meramente simbólico, mas é uma péssima sinalização,
Porque o que traz de benefício prático? Nada. E para que eu vou fechar a porta junto a um órgão multilateral, né, do qual o Brasil é credor? O Brasil é signatário do FMI desde a sua criação, em 1944, na Conferência de Bretton Woods, né? Então não faz o menor sentido, né, você romper esse importante canal, né, da representação do FMI no Brasil, pelo efeito simbólico que isso tem, né, da integração do país frente ao futuro. E atacar, evidentemente, falsos problemas. Quer dizer, nossos problemas nós temos muitos problemas muito mais relevantes do que a questão da representação do FMI no Brasil. Professor Antônio Correia de Lacerda, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, agora 9h23. O que o senhor achou da peça orçamentária que foi aprovada pelo Congresso, professor? Pois é, você veja, Thaís, ele acaba consolidando grande parte das distorções que nós nos referimos há pouco, né? Quer dizer, um espaço limitadíssimo para o investimento, que seria fundamental, especialmente tendo em vista a fragilidade atual da economia brasileira. O investimento público, ele se justifica em qualquer situação, né? O investimento bem executado, bem dirigido. Mas, particularmente, no caso brasileiro, o investimento público teria um papel contracíclico importante, quando há um desaquecimento do investimento privado em função até da fraqueza do potencial de demanda, né? A queda dos salários, o aumento do desemprego, a elevação da inflação. Então, é uma grande contradição e que se consolida no Congresso uma ampliação dos gastos do fundo eleitoral, uma ampliação dos gastos com as emendas parlamentares e se contrai o investimento. Quer dizer, então essa peça orçamentária, ela novamente aponta para a permanência de um déficit em 2022 e com pouca eficácia econômica, porque o conjunto de gastos está muito mal distribuído. Antônio Correia de Lacerda, professor da PUC, presidente do Conselho Federal de Economia, falou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Bom Natal, bom começo de 2022 para o senhor. Para todos nós. Obrigado.